Então, assim, para mim, ele, e eu acho que, por outro lado, ele tem a possibilidade de fazer essas mudanças, mas eu acho que foram exageradas. Eu acho que ele pode fazer sim e deve fazer, mas não todos, praticamente todos os jogadores. Então eu acho que nesse ponto o Ancelotti, nesse jogo, ele foi abaixo. A paciência acabou. Rizek e Paulo Nunes não pouparam críticas a Carlo Ancelotti e detonaram a seleção brasileira após a derrota por 3-2 para o Japão. Foi a primeira vez que o time perdeu sob o comando do técnico, e o desempenho deixou a torcida revoltada. No vídeo de hoje, eles analisam os erros, questionam as escolhas de Ancelotti e apontam o que precisa mudar. Deixa o like e comenta se você também acha que a seleção está no caminho errado. Ancelotti, olha como ele respira diferente, olha como ele bebe água. E me incluo nessa. Olha como é que ele levanta a sobrancelha. Olha, hein? Olha como ele lê a lista. Um agasalho de treino no jogo, hein? Eu vi isso, gente. Eu vi gente falando isso, hein? É bom dar. É legal também dar boas-vindas ao futebol brasileiro, porque é um futebol crítico com a sua seleção. Até quando ganha, muitas vezes. Sim. Então é bom também que ele experimente um pouco e curtir vê-lo pé da vida, com aquela cara de poucos amigos depois do jogo, porque me parece que ele. É isso, uma imersão em futebol brasileiro, né? Se fosse qualquer outro treinador, nascido aqui no Brasil e sem o currículo dele, principalmente, né? O currículo dele é que nos fazia ter esse encantamento, que perde um jogo da Bolívia na altitude que seja e perde do Japão da maneira como foi hoje, sofreria críticas. Então, assim, que bom que Ancelotti também vai ter a sua primeira experiência do verdadeiro futebol brasileiro hoje. Paulo Nunes, bem-vindo. Boa tarde, André, Aninha, Serginho, boa tarde a todos, né? E a gente tem, a gente pode correr um sério perigo de normalizar tudo, né? A gente está normalizando. A gente perdeu pro Japão e o que eu mais escutei, não, tá tudo certo, tá tranquilo, é normal. Não é normal, gente. Já é a terceira seleção que a gente perde nesse ano. Não é culpa do Ancelotti, até a página 2. E eu tô com o Serginho porque, na minha opinião, se teve mérito dele contra a Coreia, e eu acho que teve muito, porque a primeira coisa que ele falou antes desse jogo foi atitude. Ele expôs os jogadores, ele cobrou, não adianta ter tática, não adianta ter treinamento de movimentação, de posicionamento, se você não tiver atitude. E a seleção teve atitude contra a Coreia. Contra a seleção, eu não posso normalizar, aí, para mim, tem culpa do treinador, essa troca direta. Porque, André, é crucificar esses caras que estão jogando. Se você perguntar para o jogador de futebol se ele não quer ir, óbvio que ele quer ir. Ele quer uma oportunidade. Mas ele tem que entrar num time minimamente organizado. Minimamente com a espinha dorsal, né, de 2 caras defensores, de um meia, de um atacante. Para você ter uma base, para essa base te fazer jogar bem. Quando você coloca a maioria, e praticamente todo um time diferente, você tira a possibilidade de organização. O Serginho falou aqui, a facilidade que o Japão entrava no nosso sistema defensivo, porque os caras não são bons? Os caras são bons, mas você não tem a organização, você não tem o desenvolvimento, né, das maneiras de movimentação defensivas, como é que você vai correr para trás, para frente, no meio campo marcando mais longe. Então, assim, para mim, ele, e eu acho que, por outro lado, ele tem a possibilidade de fazer essas mudanças, mas eu acho que foram exageradas. Eu acho que ele pode fazer sim e deve fazer, mas não todos, praticamente todos os jogadores. Então eu acho que nesse ponto o Ancelotti, nesse jogo, ele foi abaixo, como ele tinha sido muito bem contra a Coreia do Sul, e os jogadores, né? A gente tem que entender, a Ana foi muito feliz quando ela falou assim, a gente tem que entender agora que tem certos jogadores, e a gente vai discutir isso aqui lá para frente, que não cabe na seleção hoje. Não cabe. Talvez esse jogo de hoje tenha mostrado, aberto a mente dele para entender. talvez esse jogo coletivo que não teve organização tenha potencializado esses jogadores abaixo, Então eu acho que no final de tudo, eu acredito que vai ser bom para o Ancelotti essa derrota. Não só para acordar ou para mostrar que a seleção não está pronta, mas para ele entender quem ele tem nas mãos para levar para a Copa do Mundo. Você falou das derrotas do Brasil, tô tentando puxar de memória. Marrocos e Senegal. Não, o Brasil com o Ramon perdeu A gente tem vivido algumas primeiras vezes, né? Na Copa do Mundo a gente nunca tinha perdido para uma seleção africana, perdemos. Isso. Aí
começou o ciclo, a gente perdeu para Marrocos. E perdemos as eliminatórias também para seleções que a gente não... Que a gente não acostumava, a gente não sofria, O né? Brasil nunca tinha perdido em casa para Argentina também, isso no aí. jogo oficial. Perdeu. A gente tem vivido nessa nova geração da seleção brasileira. Jogo de eliminatórias, tinha perdido o final de Copa América, nunca tinha perdido eliminatórias para Argentina, Tem perdeu. vivido algumas primeiras vezes, assim, acho que mostra a evolução de outras seleções, a gente já debateu isso aqui, né? Como o impacto do futebol global tem sido bom para seleções emergentes. Mas a gente tá ficando igual a elas, a gente não tem mais nosso diferencial. Ó, vamos puxar, não preparei esse material, puxar de memória, assim, as derrotas do Brasil, ou resultados ruins nesse ciclo. Com o Ramon, o Brasil perdeu do Marrocos, 2-1, foi atropelado por Senegal, aí ele cai. Assume o Diniz. Com o Diniz, ele ganha da Bolívia, ganha do Peru, depois uma sequência horrível, 5 né? derrotas, né? Leva o Olé da Colômbia fora de casa, leva o Oré Perde pro Uruguai. do Uruguai fora de casa, empata com a Venezuela em Cuiabá. Empata com a Venezuela em Cuiabá, perde da Argentina no Maracanã, no melhor jogo da era Diniz, aí ele cai. Com o Dorival começa bem, né? Ganha da Inglaterra em Wembley, empata com a Espanha, mas aí na Copa América não ganha da Costa Rica, 0-0, e é eliminado nos pênaltis pelo Uruguai. E nas eliminatórias, com o Dorival, atropelado pela Argentina, 4-1, acho que foi o resultado mais feio do Brasil, né? Foi um atropelo, né? Foi um atropelo, e agora com o Ancelotti perde da Bolívia em El Alto e agora perde do Japão pela primeira vez na história, e pela primeira vez a seleção abre 2-0 e permite uma virada. Então a gente tá vendo uma série de resultados muito ruins no ciclo, ou seja, o Hexa vem. Se tudo der certo, o Hexa Ou vem. seja, Isso aconteceu em 2002. concluindo, o Hexa vem. Não levando pro outro lado do dia, não, tá normal, é legal, não dá lá pra na Copa vai normalizar. ser diferente, lá Não na dá Copa é pra outra coisa. normalizar. Exatamente. É que eu acho que dessa vez não tem jeito, a gente vai ter que isolar um pouco o passado, porque é um outro treinador, e é um outro treinador, outro com O maiúsculo, né? Então, assim, acho que se a gente ficar muito, se apegar demais a esses números, que são muito ruins, né? Esses números eliminatórias patéticas do Brasil, a gente vai perder tempo. A gente tem que olhar... ficou em quinto, Serginho. A gente tem que passar uma régua e tem que ser do Ancelotti para cima. Se fosse quarto, a gente tava fora. A gente tava disputando a repescagem. É isso aí. Tem que pensar nisso. São detalhes, são pontos que você tem que levar pro final. O Ancelotti chegou agora, mas tô com a Ana, ele tem que começar ele abraçar essas... Eu gostei quando ele abraçou sozinho, falando sobre os jogadores, que tem que ter atitude, que tem que ter comprometimento. Porque assim, o tamanho que ele tem, a gente, a CBF contratou ele porque ele tem esse tamanho, porque ele pode cobrar dos jogadores, e ele me chamou a atenção, essa cobrança que ele fez com os jogadores. E foi uma atitude diferente. Nessa não teve atitude? Não é que não teve atitude, não tinha a organização. Não tem como você... Se o Brasil hoje não tem uma seleção pronta, como é que ela vai ter 1,5? Não tem como a outra. Gente. Mas a seleção voltou pro segundo tempo no banho-maria. Guarda-baixa Tranquilão. total. Embora assim, eu entendo o Ancelotti de dar o peso que deu esse gol, porque foi com 6 minutos. Né? Com 6 minutos o jogo tá começando a ter uma cara, se o Brasil não leva esse gol, podia acontecer muita coisa. Eu vou falar uma coisa que é cruel, mas, cara, é fato. Se é o Marquinhos que tem essa falha, se é o Militão, a gente fala assim, normal, um jogador desse nível às vezes vai falhar. Como o Fabrício Bruno não é um jogador estabelecido ainda, E ele tá em teste, é muito ruim. tá em ele, teste, é muito horrível. ele fez bons jogos cruel. contra a Inglaterra e contra a Espanha e também contra a Bolívia na altitude. Mas como é um jogador que não está estabelecido, ao contrário do Marquinhos, por exemplo, né, ou de um Thiago Silva, cara, é normal você olhar esse lance e falar, Não volta mais. Você quer um palpite? foi o que eu pensei na hora. Mas falei, eu acho que foi lá não. pro fim da fila. Eu Não acho que volta ele mais, volta. eu não sei. Eu acho que mas volta foi pro também. fim da fila. Poder ter a opção do Militão na direita. E por que a opção do Militão na direita é tão falada? Como você tem 3 zagueiros de um nível muito alto, não vejo por que estabelecer uma concorrência ali, colocar um deles Mas no você já viu a banco. entrevista do Militão às vezes? Não? Eu sou zagueiro. Sim, mas... Ele tá deixando bem claro isso. Tudo bem, é que eu acho que, assim, como a gente não tem um lateral direito estabelecido... Não tem. E daqui a pouco o PH vai ser debate hoje, mesmo com o gol bonito que ele marcou, belo gol, para mim tá longe de ser uma solução já estabelecida, eu não vejo por que a gente colocar um desses 3 zagueiros de nível tão alto no banco, sendo que você tem uma carência tão forte nas laterais, e tem o Militão ali. Então você pode jogar com os 3 zagueiros ali, fazendo uma... Aí o convencimento é do treinador, né? Pro atleta. Eu achei que ele já fosse em algum momento fazer isso, ainda não fez, Não fez. em nenhum jogo. Por isso que eu tô dizendo pra você, que ele não fez Em nenhum dos jogos. Nenhum. Nem na estreia, quando ele convocou o Danilo, Pois é. que se imaginou que o Danilo fosse atuar assim contra o Equador, ele não fez ainda. Não fez. Mas voltando à lista, aí você tem
Um Bremer, que é um jogador que não foi testado esquece, ainda mas pelo Ancelotti. É. Tudo bem, mas visando a Copa. É, mas machucou feio. Machucou feio, não vai voltar. Você tem o Murilo do Nottingham Forest, E ficou marcado pelo jogo Que contra ficou a Argentina marcado, de uma forma injusta. que como o Beraldo joga pela esquerda, é muito marcado por jogar pela esquerda. E confesso que eu não enxergo, assim, talvez um Thiago Silva, se estiver voando no ano que vem. Eu acho que o radar começa a ficar mais restrito. Restrito é isso. E aí com a falha do Fabrício Bruno, eu tô curioso. Eu acho que ele vai pro fim da fila. O que eu acho é que talvez ele vá para trás da fila, no mental, mas desconfio que o Ancelotti vai convocar. Na próxima me canta que o Bremer vai dá ficar mais fora uma só chance. até Com novembro. certeza. Até pra ele ter o grupo na mão, né? Ó, me canta aqui que o Bremer fica fora só até novembro. Ele pode ser testado em março, por exemplo. Mas é só uma data fixa? Sim, mas é um jogador de um nível alto. Então, sim, eu tô pensando, assim, ele atua em nível alto no futebol europeu. Se fosse Bremer ou Ortiz, eu escolheria o Ortiz. É? Eu escolheria. Eu queria ver os dois. Queria Não ver sei. como ele se porta na seleção brasileira. Eu acho que é diferente você jogar num time como o Flamengo, que você vai ter posse de bola e você vai ser muito ativo na saída de bola. E eu acho que isso faz do Léo Ortiz um zagueiro incrível, né? Quando você vai ser atacado. Eu acho que o Brasil vai ser mais atacado do que o Flamengo é atacado, entendeu? Então essa é a minha dúvida em relação ao que o Léo Ortiz pode oferecer para a seleção brasileira. Eu acho ele um ótimo zagueiro. Não sei se é o que a seleção brasileira precisa. Tipo, um reserva imediato do Marquinhos, eu acho que precisa ser um jogador com um pouco mais de pegada para marcar a área, assim. Vamos lá. O Flamengo é menos atacado, assim, do que a seleção pode ser, tipo, pegar um Japão, por exemplo, novamente, numa Copa do Mundo. Mas vamos. Você acha que a gente vai ser atacado de jeito de novo? Então, Eu acho. vamos. Eu acho que a realidade da seleção brasileira, eu acho Não, de verdade. Vamos lá. Vamos tentar ler o que vai ser essa Copa do Mundo, né? Que a gente tem uma fase a mais dessa vez. Exato. São 8 jogos. Desses 8 jogos, talvez, vamos ver depois do sorteio, talvez 5 jogos o Brasil vai ter muito mais posse de bola. Os 5 primeiros, tranquilo. quase com certeza, né? Então, assim, é mais da metade. Então, eu acho que você vai precisar de gente com boa construção para chegar, porque, vamos lá. Eu não acho que o Brasil vão vai ser construir dois toda hora, não. mata-matas contra... Não é nem o estilo do Ancelotti. Ele é um técnico muito mais da transição do que da construção o tempo inteiro. Por isso que me preocupa esses zagueiros de saída de bola. Depende da circunstância. Ele já teve muita posse de bola. Não, acho que tem a posse de bola tá sim, mas a construção da jogada, eu não consigo imaginar que ele queira esse perfil de zagueiro. Eu acho que ele quer um zagueiro de mais imposição física. Eu acho que isso está faltando pro time de zagueiros da seleção brasileira. Por isso esse que ele zagueiro de mais o imposição Fabrício física. Bruno, né? É Porque isso o aí. Fabrício Bruno tem Eu essa acho que é por posição. isso. Por que insistir no Richarlison em vez de ver o Igor Jesus, que foi levado para a Ásia e jogou 10 minutos contra a Coreia, com o jogo já decidido? Exatamente. É isso aí. Era a chance de você ver o Igor Jesus precisando do resultado. E ele desperdiçou essa chance. Exatamente. O Igor Jesus dificilmente vai ser titular na Copa do Mundo, na minha opinião. Então o jogo de hoje era uma chance para você ver como o Igor se sai num ambiente de atleta que está no banco da seleção, com poucos minutos para mudar a partida. E o Ancelotti, optando pelo jogador da confiança dele, o Richarlison, que esteve presente em todas as listas, insistiu num jogador que não está bem e perdeu a chance de ver alguém que poderia e deveria ter sido olhado por ele. E não só não está bem, né? Você vai ver que ele se você olhar para o Richarlison toda vez, não sei se é um pensamento, uma maneira que eu estou vendo, enxergando isso, ele está triste, ele está caído, ele está batido, todo momento você vê uma jogada, ele está reclamando. No jogo anterior ele jogou de ponta esquerda. Então, assim, jogou com o Igor Jesus por dentro, ele na ponta esquerda. E ele não está conseguindo desenvolver, a bola não está vindo para ele, a bola não está vindo limpa. E quando vem, ele erra. E isso vai acontecendo com o jogador, em vez de trazer a confiança, vai tirando a confiança do atleta. E aí, assim, para mim, o Ancelotti está forçando uma barra, porque ele acredita, cara. Treinador é assim, quando o treinador tem um jogador que ele confia, que ele cisma, ele vai. Mas assim, eu acho que ele já está passando do ponto com as convocações do Richarlison. Principalmente porque ao insistir no Richarlison, eu acho tudo bem, é um jogador em quem ele confia, trabalhou com o Richarlison no Everton, quer recuperar o jogador, mas ao insistir tanto com o Richarlison, você acaba cometendo injustiça com quem hoje está na frente do Richarlison, na bola, que é o caso do Igor Jesus, por exemplo. Exato.